Olá galera, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jesus, professor de Geografia, tudo mastigado. E hoje, galera, a gente vai dar um pouco de continuidade à aula sobre movimentos migratórios. Talvez você tenha notado que na aula passada a gente falou muito sobre questões relacionadas a movimentações de imigrações e emigrações relacionadas ao âmbito internacional. Hoje, os nossos exercícios e o nosso foco vai ser principalmente nas migrações internas do Brasil. Eu quero que vocês guardem uma coisa no coração, pessoal. Cara, quando a gente fala de Enem, é muito comum cair questões associadas ao Brasil. Então, realmente, prestem bastante atenção na aula de hoje, que ela é realmente muito importante, beleza? Vamos para a questão aqui rapidinho? Simbora? Vamos lá, galera. Primeira questão que a gente vai trabalhar vai ser justamente a questão número 1 da sua apostila. Vamos dar uma olhadinha no texto rapidinho. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com acréscimo de 7,6% nas migrações desse mesmo fluxo. A pesquisa padrão de vida feita pelo IBGE em 96 aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados. 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem em média condição de vida em nível educacional acima dos seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. Beleza, galera? Bom, antes da gente entrar nessa questão, nas opções especificamente, deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos da migração interna no Brasil. Vamos para o quadro aqui que é rapidão, pessoal. Galera, olha só. Quando a gente fala das migrações internas, basicamente a gente vai dar um destaque a dois tipos principais. As migrações interregionais, beleza? E as migrações intrarregionais. Quando a gente fala das migrações interregionais, que é justamente o tema que está falando o texto, nós falamos de pessoas que saem de uma região e vão em direção a outra. Enquanto a gente fala de migrações intrarregionais, nós falamos de pessoas que migram dentro da mesma região. Como estamos falando dessa migração aqui, nessa questão especificamente, a gente vai acabar focando um pouquinho aqui nessa explicação. Galera, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, as migrações elas normalmente estão associadas às questões econômicas. As pessoas migram principalmente para buscar uma qualidade de vida econômica melhor. Claro que a gente tem vários outros aspectos, mas a questão econômica, sem dúvida, é predominante nesse ponto. E aí, galera, se a gente for observar, a região Nordeste foi a primeira região brasileira a ter alguma atividade econômica relevante. Estou falando, claro, do ciclo da cana-de-açúcar. Nesse contexto, a gente passou a perceber uma evolução econômica no Nordeste, porém, posteriormente, a gente viu uma queda nesse ciclo da cana, né, com o desenvolvimento lá da produção nas Antilhas, por exemplo, e aí os ciclos econômicos posteriores, eles ficaram fora do Nordeste. E é importante destacar que eles foram principalmente na região Sudeste. Destaque para ouro, café e, sobretudo, industrialização brasileira. Se nessas regiões a gente começa a perceber, se na região Sudeste a gente começa a perceber uma grande atividade econômica crescente, ora, é natural que as pessoas saiam de lugares menos desenvolvidos em direção ao Sudeste. Resultado foi que ao longo da história, o fluxo migratório nesse sentido, ele foi bastante relevante. Beleza? Então, se a gente for falar internamente em relação ao Brasil, a região Nordeste é a região que teve o maior índice de emigração no nosso país. Enquanto que a região Sudeste, ao longo da história, teve o maior índice de imigração. A questão está tratando justamente disso. E destacando que esse fluxo, apesar de já existir há muito tempo, a gente percebe no texto que esse fluxo se manteve na década de 80 e 90. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na questão para a gente poder responder? Simbora aqui para a questão. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que, letra A, o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Pessoal, perceba, o texto está falando das décadas de 80 e 90. A industrialização do Sudeste ela começou ali por volta do período Vargas, década de 30. Então, na verdade,
no texto especificamente não está destacando muito isso, mas vamos dar uma olhada nas próximas. Porque isso aconteceu, mas me parece estar um pouco deslocado o período. Vamos ver a B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. O texto não está me parecendo que está trabalhando isso, né? O final, se você observar, o mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem média... Desculpa, um pouco mais acima. A gente fala que 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados. Então, não me parece que é isso daí. Vamos ver a C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Segura C. D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. É isso que o texto está falando, pessoal? Pensa bem. O texto está destacando muito a questão da mão de obra não qualificada, e não como algo bom, mas pelo contrário, beleza? E a E, a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade. Não, galera, então, pelas opções e pelo texto, com certeza você vai marcar a letra C, beleza? Letra C de céu. Uhul, amém. Galera, vamos aqui para o quadro que eu quero falar mais algumas coisinhas sobre esse aspecto, beleza? Chega aqui. Galera, a gente acabou de falar dessa questão da evolução econômica, dos ciclos econômicos que fizeram o processo de deslocamento das pessoas. Como eu disse, a industrialização do Sudeste começa na década de 30. A gente poderia até destacar esse processo de migração de nordestinos para outros lugares por conta de industrialização, talvez nesse período de 80 ainda é discutível, mas um pouco mais próximo, década de 70, por exemplo, para outras regiões. Se a gente for observar a saga dos nordestinos em direção a outros lugares no Brasil, a gente vai perceber que eles vieram muito para o Sudeste, mas também a gente vai perceber que muito nordestino veio em direção ao Centro-Oeste, sobretudo no período do governo JK. O JK, quando ele constrói Brasília, quando ele constrói a capital, quando ele traz a capital para o Centro-Oeste, cara, ele acaba incentivando a vinda de muita mão de obra. E uma curiosidade é que no ano de 58 aconteceu uma seca realmente muito forte no Nordeste. Que se naquela época o pessoal falasse sobre aquecimento global, sem dúvida alguma, seria causa do aquecimento global. Mas naquela época, como ninguém sabia disso, era só uma seca muito grande mesmo. Enfim, 58 é uma seca muito forte no Nordeste. A construção de Brasília um pouco atrasada. O que o JK fez? Propaganda para trazer nordestino para cá. Tanto é que quando a gente vai falar na capital, né, em Brasília, a gente vai perceber que a maior parte da população é descendente nordestino. Legal? Então a gente vai perceber que esse fluxo também existiu. E é importante destacar também o fluxo migratório do Nordeste em direção à região Norte. Ora, os nordestinos foram para o Norte, lá no ciclo da borracha, por exemplo, mas esse fluxo se tornou ainda mais forte quando a gente destaca, por exemplo, a industrialização da Amazônia. Quando a gente fala no período da ditadura militar, que houve todo aquele discurso associado à integração da Amazônia, com o papo de integrar para não entregar, para fazer com que a Amazônia fizesse parte da economia brasileira. E aí, galera, com a construção da Zona Franca de Manaus, com a criação da região industrial ali na floresta, né, no centro da floresta, ali, por conta das políticas públicas criadas na época, muitos nordestinos foram para lá. Vale lembrar também que houve um processo muito grande de ocupação do espaço agrário do Norte por meio das frentes pioneiras e, claro, com incentivo governamental, até porque havia uma ideia de garantir a ocupação da região Norte naquele contexto histórico. Beleza, pessoal? Então, os nordestinos, se a gente for observar, eles se espalharam pelo Brasil ao longo da história. É importante lembrar, obviamente, que principalmente, se a gente for destacar algumas cidades específicas no Nordeste, elas apresentaram uma atração populacional, sobretudo no período militar para cá, por conta do desenvolvimento de indústrias em algumas áreas. Por exemplo, a gente pode falar de Salvador, a gente pode falar de Recife, a gente pode falar de Fortaleza. Legal? Talvez não exatamente onde os pontos estão marcados, mas de qualquer maneira, Salvador, Recife e Fortaleza são cidades consideradas metrópoles dentro do Nordeste e que, de certa forma, elas tiveram um desenvolvimento econômico, principalmente Salvador e Recife ali no período militar, com o objetivo de também, além de desenvolver a economia local, também de segurar os nordestinos que estavam saindo em grande escala para os outros lugares. Ora, a gente não pode dizer que essa política foi extremamente eficiente a ponto de impedir que os nordestinos saíssem, mas houve um processo de metropolização em alguns pontos específicos do Nordeste, justamente associados a essa questão do desenvolvimento industrial dessas áreas. Beleza, pessoal? Todas essas migrações
que eu estou citando aqui, elas se encaixam como migrações interregionais. Beleza? Aliás, é importante lembrar, se uma pessoa sai do interior do Nordeste e vai para Recife, por exemplo, sai do interior e vai para Bahia, já é uma migração intrarregional. Mas no contexto da maior parte do século XX, predominância é essa aqui. Beleza? Ai, professor, mas tem mais algum lugar, alguma pessoa mais alguma região que a gente viu um fluxo migratório para outra também que merece destaque? Tem sim. E, galera, normalmente quem não é do Sul costuma ter uma dificuldade de associar um processo migratório que aconteceu das pessoas da região Sul em direção ao Norte. Esse processo foi muito forte, sobretudo na década de 70. E esse processo migratório das pessoas do Sul para o Norte, está muito associado ao desenvolvimento da agricultura por meio de uma revolução chamada Revolução Verde, que basicamente fez com que a gente passasse a utilizar mais agrotóxicos, transgênicos, máquinas, sistemas de irrigação, que fez com que a produtividade ficasse maior, mas fez com que a desigualdade no campo também ganhasse força. Alguns produtores não tiveram acesso a essa tecnologia, outros poucos tiveram. Então a gente percebeu um aumento da concentração de terras no Sul. Então muitos camponeses no Sul tinham duas opções naquele contexto histórico. Primeiro, êxodo rural, ir para as grandes cidades do Sul, sobretudo Curitiba e Porto Alegre. Segundo, ir para a única região do Brasil que naquele contexto histórico específico a gente não tinha ainda o domínio das máquinas e o domínio dessa questão da Revolução Verde. Hoje já é uma outra história, tá? Hoje o Norte já está integrado nessa questão da evolução da agricultura, do agronegócio, do latifúndio, mas naquele contexto isso foi muito relevante. E isso é uma coisa que quando cai na prova, geral erra. E eu digo que geral erra, talvez não o pessoal do Sul, mas geral erra porque normalmente quando a gente pensa no processo de imigração, a gente já pensa o seguinte, pô, as pessoas saem dos lugares com IDH pior, com índice de desenvolvimento pior, em direção aos lugares com IDH melhor. E nesse caso, o fluxo migratório foi contrário. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa ideia? Bacana? Vamos dar uma olhada na próxima questão? Vamos aqui, rapidinho. Simbora. Olha a questão 10 do seu material aí, beleza? Lembrando que tem um link aí do lado, tranquilo? Vamos lá, questão 10. Um fenômeno urbano visto especialmente nas grandes cidades. Esse processo ocorre na medida em que milhões de pessoas que compõem o PEA, População Economicamente Ativa, deixam suas residências antes do horário comercial para chegar ao trabalho e, ao final da tarde ou do expediente, voltam para casa. Esse processo significa simples fluxos populacionais que não configuram propriamente como migração. Isso porque não se trata de uma transferência definitiva, e sim momentânea. Existem vários casos que se enquadram. Entre eles está o fluxo de boias frias que residem geralmente na cidade e se deslocam até o campo, onde desenvolvem suas atividades. De pessoas que moram em uma determinada cidade e trabalham em outra. Além de viajantes de final de semana, feriados e férias. Decorrente desse fenômeno, ocorre nos grandes centros urbanos a hora de rush, que são determinados horários do dia nos quais os trabalhadores se aglomeram no trajeto, tanto para chegar ao trabalho como para regressar à casa. Outro tipo de fluxo é o commuting, pessoas que moram em um determinado país e se deslocam para outro para trabalhar ou procurar uma ocupação. Beleza, galera? Olha só, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de migração descrita no texto. A, êxodo rural, B, migração espontânea, C, migração pendular, D, migração interregional, E, migração intrarregional. Vamos para o quadro rapidinho? Vamos para o quadro aqui. Galera, vocês perceberam que essa migração que está sendo dita, ela é uma migração de curta distância? As migrações de curta distância têm uma tendência muito grande a serem migrações intrarregionais. Só que, ao mesmo tempo, quando foi dito no texto a ideia do commuting no final, da pessoa sair de um país para o outro, às vezes em áreas de fronteira, por exemplo, para procurar uma ocupação, a gente já não pode falar necessariamente de migração intrarregional. Então a gente já acaba eliminando uma das opções, que é a opção intrarregional. Apesar desse tipo de migração, da resposta ser principalmente migração intrarregional. O que acontece normalmente, né, em relação ao que está sendo dito, é o seguinte. Existem algumas cidades
beleza? Cidades essas que a gente vai dar o nome de metrópoles, legal? Essas metrópoles são cidades que exercem influência sobre outras. Essa influência ela pode ser econômica, ela pode ser uma influência cultural, pode ser uma influência política. E é muito comum essas cidades terem outras cidades próximas. Beleza? Essa região aqui é o entorno da metrópole. E aqui a gente vai ter o que nós chamamos de região metropolitana. O que é muito comum acontecer? Sei lá, camarada mora aqui. Aqui no DF mesmo tem um monte de cidade em volta de Brasília, né? Por exemplo, tem algumas cidades muito chiques, Valparadise, Beautiful Waters, né? Blue Sky, né? Só cidade chique. Galera, a gente pega uma pessoa que mora aqui nessa região, nessa cidade, e ela se desloca em direção à metrópole para trabalhar. Ao fim do expediente, ela volta para casa. No dia seguinte, ela vai trabalhar. E ela fica naquele movimento, ó, tô aqui na minha cidade, vou em direção à metrópole. Volto para casa para trabalhar. Vou para a metrópole. Volto para casa para descansar. Vou para a metrópole para trabalhar. E fica nesse movimento de pêndulo. Justamente por isso a gente vai chamar esse tipo de migração pendular. Galera, esse é o tipo de migração na atualidade mais frequente no Brasil. Galera, esse tipo de migração já apareceu na prova do Enem de 2016. E essa prova pegou muita gente de rasteira. Porque talvez vocês se lembrem que o texto está falando o seguinte, não é uma migração propriamente dita. Porque quando a gente pensa em migração, a gente pensa necessariamente na saída de um município para outro. Teve uma vez, em 2016, caiu uma questão no Enem falando de casas que se moviam. Não me lembro o nome da cidade, na Noruega. E nesse contexto, perguntava, cara, se a casa pode ir para perto do trabalho do cidadão, e no fim de semana ela pode ir para o campo, por exemplo, qual que é o tipo de movimento que a gente vai reduzir? E a resposta certa é justamente esse pendular, porque a gente evita esse processo de vai e vem da população. Processo migratório mais comum no Brasil. Hoje, por quê? No Brasil, galera, a gente começou a perceber um crescimento muito grande das cidades do entorno das metrópoles. É cada vez mais comum a gente pegar essas cidades aqui, do entorno, crescerem em ritmos mais acelerados até mesmo do que as metrópoles. Principalmente por conta de um processo chamado de especulação imobiliária. A especulação imobiliária faz com que o preço aqui fique cada vez mais alto. Então, muitas vezes, a galera que, né, um casal jovem, imagina, casal, sei lá, 20 e poucos anos, acabou de casar. E a gente sabe que quem casa, quer casa, não é verdade? Aí o camarada vai procurar num bairro central da cidade e fala, pô, aqui tá meio caro, não dou conta. Ah, vou para uma área mais periférica. Fala, pô, essa área periférica aqui também não tá legal. Vou para o entorno. Vou para o entorno porque aqui tá muito mais barato e muitas vezes eu consigo encontrar uma casa ou um apartamento numa condição muito melhor do que eu compraria aqui na metrópole num preço muito mais baixo. Mas isso acaba gerando esse fluxo constante de pessoas em relação à questão pendular. Beleza? Normalmente, como eu disse, a migração pendular, na maioria dos casos, se encaixa como migração intrarregional. Cuidado, galera, cuidado! Normalmente, a migração pendular é uma migração diária, o que não significa que necessariamente é diária. Por exemplo, se uma pessoa ela atua ora numa cidade, sei lá, atua prestando serviço para bancos, beleza? Ora ela mora em Brasília, ora ela mora no Rio de Janeiro, ora ela mora em Brasília, ora mora no Rio de Janeiro, sei lá, uma semana em cada cidade. Isso é considerado migração pendular? Sim ou sim? Migração pendular, beleza? Então, assim, é muito importante a gente ficar ligado nisso. E não confundir, por favor, migração com pendular com a migração chamada de migração sazonal. Não confundir. Que também essa sazonal pode ser chamada de migração de transumância. Pode aparecer com esse nome na sua prova. Qual que é a diferença? Toda vez que você pensar na palavra sazonal, você vai pensar na palavra vai fazer relação com estação. Porque sazonal vem de uma palavra chamada season, beleza? Tem que fazer charme para falar inglês. Galera, sazonal vem de season. E, pessoal, toda vez que a gente fala de migração sazonal, é uma migração associada a uma estação. Por exemplo, um camarada que mora no sertão nordestino ou no agreste, por exemplo, e durante o período da colheita de cana, vai em direção à zona da mata para justamente fazer essa colheita manual da cana.
Esse camarada vai ter emprego durante o período da colheita da cana, só que quando acaba aquele período da colheita, ele volta para casa. E ele vai esperar a próxima estação da colheita para poder migrar de novo. Não vamos chamar de pendular, vamos chamar essa migração de sazonal. Lembrando que pode ser uma migração interregional ou intrarregional nesse caso, depende muito, tá? Agora, uma coisa eu quero que vocês guardem no coração. Apesar dessas diferenças, eu ter destacado que na maior parte do século XX a migração predominante foi essa aqui, atualmente a migração predominante é essa aqui. Beleza? Migração intrarregional. Podemos colocar sim, sem dúvida, que aqui ela rendeu até a década de 1990. Até meados, na verdade, da década de 1990. E aqui a gente pode falar que a partir do fim da década de 1990. Beleza? Fim da década de 1990 a gente passou a ter uma predominância da migração intrarregional. Quero que você guarde isso porque isso já vi em várias provas de vários vestibulares do Brasil. O que a gente começou a observar, digamos assim, da segunda metade da década de 90 para cá? O governo federal reduziu muito a interferência em políticas públicas associadas a programas federais de incentivos fiscais. Reduziu muito em relação ao que era antes. E aí, basicamente, foi liberado, claro que com as suas devidas restrições, a questão de que cada município e cada estado pudesse legislar sobre alguns impostos específicos. E, basicamente, a gente começou a perceber uma espécie de guerra fiscal entre municípios e estados, não é? Cada estado tentando puxar para o seu lado, ou talvez, dependendo do caso, cada município tentando puxar para o seu lado o investimento industrial. Além disso, é importante lembrar que o investimento industrial aqui, nas metrópoles, ele começou a ser um problema. E ele começou a ser um problema pelo seguinte, ora, eu tenho aqui no meio da metrópole um preço realmente muito alto da terra, de ocupação, de compra do imóvel. Além disso, uma empresa localizada no centro de uma metrópole, ela tem muita dificuldade de escoar sua produção. Ora, imagina uma indústria, sei lá, que produz remédio no centro de São Paulo e que às 6 horas da tarde tem uma emergência que tem que levar para o interior de São Paulo um carregamento de remédios, só que nesse dia choveu muito, o Rio Tietê transbordou e o caminhão tem que sair. Como é que faz? Não faz, né? Então, assim, muitas empresas perceberam que talvez não fosse interessante ficar aqui, mas sim ir para outra área, outra cidade muito menor, não tão menor assim, mas uma cidade média que tivesse uma infraestrutura de transporte, que tivesse também uma questão associada à mão de obra qualificada para justamente atrair esse investimento. Ora, onde tem investimento tem emprego. Consequentemente, a gente percebeu um fluxo migratório de pessoas de algumas localidades, inclusive de metrópoles, para o interior de algumas cidades de estado. O interior de São Paulo passa por isso. Algumas empresas saem de São Paulo capital. A gente pode pegar outra cidade, Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Uberlândia é uma cidade que nos últimos anos tem crescido bastante. E olha, Uberlândia tem uma infraestrutura de transporte bacana e Uberlândia tem um centro universitário interessante. Então, além da infraestrutura, tem a questão da mão de obra qualificada. Anápolis, no Goiás. Cara, Anápolis tem passado por crescimentos absurdamente elevados. Justamente por conta dessa atração, que faz com que os investimentos fujam das metrópoles e vão em direção às cidades médias. Galera, nesse contexto, a gente percebe migrações intrarregionais. O que não exclui as migrações interregionais. Aqui hoje é predominância, sobretudo migração pendular do nosso exercício. Aqui ainda existe, mas não é predominância. Por exemplo, a região norte ainda recebe pessoas, por exemplo, para mineração, ou talvez para construção de usinas hidrelétricas. Vários investimentos do governo federal na área de usina hidrelétrica. Belo Monte talvez seja o maior exemplo. Legal? Então a gente percebe que esse movimento ainda existe, só que esse passou a ser o predominante. É claro que a gente pode destacar vários processos, como o êxodo rural, que ainda ocorre, saída do campo para a cidade. Diminuiu muito esse fluxo, tá? Podemos falar em êxodo urbano, inclusive, pessoas saindo da cidade para o campo.
é um fluxo menos comum, mas é verdade, ele acontece. Não é uma pessoa que talvez decida investir no turismo rural, decida simplesmente voltar para sua terra, que era numa zona rural depois de se aposentar. Isso é êxodo urbano. Mas quando eu falo em voltar para sua terra, o tal do de volta para minha terra, a gente também fala de migração de retorno. Ou seja, na verdade a gente tem uma grande gama de possibilidades de migrações, mas sempre a gente vai analisar um desses dois modelos, tá? Hoje é o predominante no Brasil e esse predominante até a década de 90. Vamos olhar a questão, deixa eu só dar o gabarito para vocês. Olha aqui a questão. A gente falou nesse movimento de migração pendular, ou seja, hoje tá o céu, né? 2 letras Cs, beleza, pessoal? As 2 questões que nós fizemos são letra C. Vamos voltar aqui para o quadro só para me despedir de vocês? Pessoal, valeu, foi um prazer. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado em relação a essas questões dos movimentos pendulares e das migrações no Brasil como um todo. Fiquem ligados em relação a isso. No próximo bloco, né, já eu volto falando sobre questões agrárias, tudo bem? Sobre o espaço agrário brasileiro e sobre questões de produção, beleza? Um abraço, fiquem com o pai, até a próxima. Tchau.